Aleluias. Irmãos, o tema da mensagem hoje é: as adversidades acontecem, mas Deus está no controle. As adversidades acontecem, mas Deus está no controle. Amém? Eclesiastes, capítulo 11, versículo de número 4. Glória a Deus. Que fala assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Amém? Amada igreja, pode se assentar em nome de Jesus. Quem observa o vento nunca semeará, quer dizer, não vai semear, não vai trabalhar. E quem olha para as nuvens nunca cegará, nunca colherá. Então, isso aqui é uma linguagem figurada que nós já vamos interpretar para os irmãos aí, rapidamente. Irmãos, a filosofia, ela é uma palavra grega, ela significa amor à sabedoria. Então, tudo que você vai ler, tudo que você vai analisar, você tem que interpretar aquele negócio. Você pode interpretar de uma forma que possa ser contrária àquilo que você está lendo. Então, a filosofia é um estudo até bonito, mas você tem que saber filosofia, estudar ela, porque senão você vai interpretar de uma forma muito diferente, que ela é difícil, filosofia é difícil. Tem filosofia para o lado bíblico, tem para economia, tem pensadores que são filósofos, teólogos, filósofos. Então, a filosofia significa no grego, ela é o quê? É uma palavra grega, amor à sabedoria. Também é a reflexão, presta atenção, é a reflexão sobre questões fundamentais da vida humana, como a existência, a verdade, a moralidade, o conhecimento, a razão, a mente e a linguagem. Pastor Moisés, por que você está falando da filosofia nesse sentido? Você vê que a filosofia tem muitas coisas relacionadas a coisas que tem na Bíblia. Só que a filosofia foi escrita por homem, a Bíblia pelo nosso Deus, aleluia. Aí que está a diferença. Então, amados, para vocês entenderem o que a gente está falando aqui nesse versículo, nesse capítulo de Eclesiastes, um filósofo cristão, um dos famosos, tem vários, é Tomás de Aquino, italiano. Ele acreditava que Deus é a causa do universo, a verdade suprema e o amor supremo. Isso é um filósofo cristão. Um filósofo não cristão, que não acredita em Deus, tem um aqui famoso, Friedrich Nietzsche, alemão, propunha que ao recusar Deus, também se livraria de valores impostos pela religião. Esse já é uma pessoa que não acreditava em Deus, filósofo também. Você vê a diferença que dá de pensamento da filosofia, um é cristão, o outro não cristão. Então vamos lá. Dito isso, irmão, a gente vai entrar aqui nessa parte de Eclesiastes. Aqui, nós lemos lá, está até lá, ó. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, em outras palavras, também está falando ali de quê? De uma pessoa que tem preguiça. Se você começar a observar se vai chover, se vai ventar, se vai ser vento forte, se vai ser vento... talvez você tenha que fazer algo, mas você vai ter o quê? Às vezes preguiça de fazer, você começa a arrumar uma desculpa, porque ou vai chover, ou vai ventar, ou está ventando muito forte, vai por aí afora. Então, ali está falando assim, ó, de preguiça, que quer dizer também desânimo, prostração, pode ser moleza, pode ser uma pessoa indecisa, pode ser falta de fé. Irmãos, nós acreditamos verdadeiramente que o Senhor Jesus, ele não teve preguiça e continua não tendo, para curar paralíticos, continua fazendo isso, até hoje. Paralíticos, pessoa
com um deficiente visual, o Senhor tem condição de curar uma pessoa que está cega. O Senhor tem condição e tem feito isso todos os dias, ainda nos dias de hoje, que Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e eternamente. Curar fluxo de sangue. O Senhor continua ressuscitando pessoas que já morreram, o Senhor continua ressuscitando essas pessoas. Acabou de morrer na UTI, o médico volta lá, a pessoa está vivendo. O que será que aconteceu? O médico ia fazer o atestado de óbito, a pessoa está viva lá. Será que ele viu errado? E eles lá, aquele que não tem fé, ele acredita que deve ter um problema no aparelho que parou de repente, mas ele não estava morto. Eles acreditam assim, mas nós aqui acreditamos que o milagre aconteceu naquele lugar. Assim que Deus trabalha. Então, amados, dito isso aí, quem fez os céus e a terra e toda a criação? Será que isso aconteceu? Veio assim num vento e apareceu isso tudo aí? Com tudo no lugar certinho? Não. Quem fez tudo que você está vendo aí é Deus. Colocou as 4 estações no lugar certinho, ali, inverno, verão, outono e primavera, certinho. Hoje você não consegue mais saber o que é inverno, o que é verão, por causa quê? Por causa do homem, acabando com as nascentes, destruindo a humanidade com poluições por causa de dinheiro. E as pessoas estão cada vez mais fracas do que as pessoas antigamente, que tinham menos poluições. Irmãos, tem pessoas que ficam dessa forma, assim, será que vai chover? Quer dizer, com isso, ela pensando em deixar assim, será que vai chover? Deixando a mente dela ser envolvida com essa palavra será, ela deixa de fazer algo que ela quer fazer. Ou seja, uma plantação na casa dela, ou seja, talvez vir na igreja, ou seja, fazer uma viagem, porque talvez ela deixe de fazer uma viagem importante até a trabalho, por causa que está parecendo que vai chover, ela deixa de fazer, não chove nada, porque quem manda lá em cima é Deus. Mas talvez ali o aparelho, talvez o seu celular, informações hoje nas mídias digitais, vão estar informando para você que essa semana todinha vai fazer frio. Então o aparelho está falando, mas a resposta final vem de Deus, aleluia. Quantas pessoas já erraram isso aí? Porque Deus é que comanda, irmão, não é o homem. Há uma grande possibilidade essa semana de fazer chover a semana toda, mas se Deus quiser mudar isso, fazer calor a semana toda sem nenhum pingo de chuva, Ele faz. Irmãos, é preciso a gente entender as coisas de Deus. Se você ficar observando o vento, você não vai trabalhar. Se você não trabalhar e não semear, você não vai colher. É o que está falando ali. Então, quando você tem fé, não estou falando para você fazer coisas que possam verdadeiramente não funcionar ali naquela situação. Quando você tem fé e você... primeiramente você ora, entrega seus problemas na mão de Deus, coloca nas mãos de Deus, Deus resolve, Deus te dá a resposta se você deve fazer ou não. Então ali, quem observa o vento, você não tem que observar, você tem que observar Deus, a palavra de Deus. Ali você tem que, aqui você colocou no seu coração, Deus, orou a Deus, Deus pode semear, você vai lá e semeia. Ali verdadeiramente está falando de uma semente, de uma plantação, mas pode ser várias coisas na sua vida que você precisa fazer, mas você está observando as adversidades que podem acontecer durante a trajetória, para aquele culto, para aquela casa que você vai, para aquela viagem, para o seu trabalho. Então, aí você deixa de fazer porque você está observando o vento, observando as adversidades que acontecem na vida de cada um que está aqui. E isso vem para todo mundo, irmão. Uns estão passando aqui por problemas financeiros aqui nessa noite. E é preciso ser sanado. E ali, você não vai culpar Deus por isso não. Você vai buscar em Deus a resposta, como você vai sair daqui. Porque quem procurou aquela dívida foi você, foi eu. Você que procurou aquela dívida. Porque você que deu vontade de comprar aquele carro, aquela casa, né, aquele lote, aquela fazenda, aquela roupa. Foi você. Agora deu um problema, porque você saiu do emprego. Irmãos, você deve gastar
do seu salário, segundo os economistas que tem por aí, entre 30% e 40% você pode gastar, o restante você tem que deixar ele para pagar isso aí. Agora a pessoa ela gasta mais do que ela ganha. Quando você faz uma conta muito alta, o que acontece? Você tem que ter um suporte financeiro por trás daquilo que você ganha. Se você for mandado embora, pode acontecer essa adversidade, se você for mandado embora. Não der para pagar com o seu dinheiro do seu salário, você tem aonde tirar para cobrir aquilo ali. Mas é assim que as pessoas fazem? Nós vamos comprando, vai dando aquele ali, aquela vontade de comprar, consumidor, e vai comprando. Irmãos, aí o que acontece? Dá um problema, e vem uma adversidade ali na vida da pessoa, que ela não consegue sanar com as suas dívidas. Aí começa a inventação de moda. Quero ser mandado embora, quero fazer um acordo com o patrão, eu quero levar meu patrão na justiça. Começa a inventar coisa para fazer o quê? Para tentar corrigir um erro que ela mesma procurou. Então, irmãos, em outras palavras, nós devemos colocar as mãos aonde nós alcançamos. Assim também é a vida do cristão. Você tem tempo, a todo tempo você fazer todas as coisas durante o dia que se você quiser. Você pode ver um futebol, você pode ver novela, pode ver filme, mas o tempo de Deus, para Deus, você precisa exercitar na sua vida. Você precisa ler a palavra de Deus. Pastor, mas você está mandando eu ler a palavra de Deus? Não, eu estou te orientando. A vontade tem que partir de você fazer isso. Você que tem que escolher isso, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas através de um relacionamento, através de uma sintonia com Deus, através de uma aproximação de Deus, para que Deus venha aproximar de você e te abençoar. Deus jamais vai nos abandonar, qualquer um de nós. Nós é que nos afastamos ou abandonamos Deus. Então, irmãos, está aí, se você ficar observando certas coisas, você não faz. E tem coisas que você observa e você faz. Eu não preciso fazer algo porque eu estou observando que verdadeiramente aquilo vai cair, ou aquilo vai tombar, eu tenho que fazer algo. Agora tem coisas que você observa, fica observando, não faz nada, e quando vê, acontece. Irmãos, o que olha para as nuvens nunca vai semear. E quando você não semeia, você não colhe. E nós, igreja, nós precisamos semear para a gente colher, para a gente repartir. Para repartir, não é só para nós, é para repartir, porque a igreja tem um coração quebrantado, a igreja tem um coração transformado, a igreja não tem coração de pedra, mas tem um coração de carne, porque Deus mudou a nossa vida. Então, amados, nós precisamos entender as coisas de Deus. Nós não aceitamos perder, nós queremos só ganhar. Às vezes não aceitamos nem empate, nós sempre queremos ganhar, isso é do ser humano. Todo mundo quer ganhar. Agora tem coisas que vêm da parte de Deus, que só Deus faz, mas tem coisas que nós precisamos fazer. Tem coisas que nós precisamos fazer. Eu dou muito exemplo num copo d'água. Você está com sede lá no seu quarto, você sai, graças a Deus você tem as suas duas pernas e vai lá no filtro, ou vai na geladeira e pega a sua água e toma. Tem gente que está tão assim, está tão entregue na mão de Deus, que ele entrega literalmente tudo na mão de Deus. É como se ele falasse assim: Senhor, eu estou com sede, vai lá buscar um copo de água para mim. Deus nem pegado nossa não, irmão. Você levanta e vai lá. Agora, quando você está acamado, quando você está impossibilitado de chegar e ir lá buscar aquela água, porque você está com dor nas pernas, ou não está podendo caminhar por causa de uma cirurgia que você fez, aí o que acontece? Como é que eu vou? Eu estou com sede, como é que a minha água que deixaram para mim aqui acabou, como é que eu vou fazer? Senhor, eu preciso beber água. Aí Deus providencia, aí chega um irmão na sua casa para te visitar. Seu irmão, aproveita as águas para mim aí. Esse irmão que eu estou falando pode ser de sangue, pode ser o irmão da igreja, chegando para te visitar lá, entra aí e traz água para mim que eu estou com sede. O nosso Deus faz isso, irmão, Ele é provedor.
mas nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós temos intimidade forte, né, com um amigo, com uma amiga, com um irmão, de falar tantas coisas que talvez nem era para falar, mas às vezes você precisa encontrar alguém para se abrir com aquela pessoa. E você vai lá e fala com aquela pessoa. Agora nós temos uma pessoa que verdadeiramente vai nos ajudar, porque Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa, nós temos uma trindade, são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós temos uma pessoa que verdadeiramente vai nos ajudar. E a pessoa, ela não fala com Deus. Ela fala com um irmão, fala com um colega, mas não fala com Deus. Parece que ela esquece que existe um Deus que cuida de tudo. E talvez ela está até passando por aquela situação por falta de relacionamento com o Senhor. Mas o Senhor, graças a Deus, Ele sonda e esquadrinha corações. Ele sabe, meu irmão, a força que você tem aí agora, nesse momento, ou falta de força que você está agora, diante do quadro que você está passando por ele. A gente fala isso de experiência própria, que a gente conversa com vários irmãos, e a gente vai vendo, assim, aquele irmão está muito forte, aquele irmão está mais fraco um pouquinho, o próprio pastor às vezes também está. Mas quando você busca no Senhor, você deposita toda a sua fé e confiança no Senhor, a resposta vem, o milagre acontece. Irmãos, a cada instante o Senhor vai nos moldando, nos lapidando de acordo com a vontade dEle. Todo dia Deus está trabalhando na nossa vida, que nós somos uma obra inacabada. Então o Senhor vai ali lapidando ali na razão, na emoção, no coração, no espírito, na alma. O Senhor vai lapidando todo dia. E às vezes é preciso a gente passar por vales, né, conforme o vale de ossos secos, passar por ali para poder entender o que Deus quer para conosco. É preciso passar. Irmãos, se você não semear, você não vai colher. É preciso semear. Se você semeia o bem, você vai colher coisas boas. Se você semeia o mal, coisas más, com certeza virão sobre a sua vida. Às vezes, esse preço ou esse dia chega aqui, ou vai chegar em outro lugar, mas vai acontecer isso, porque Deus é fiel, é justo, Ele é amor, mas é justiça também. Você que decide se você vai semear ou não, e também o que você vai semear, porque está escrito, aquilo que o homem plantar, isso também você fará. Está escrito na palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no vento da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Irmãos, uma mulher grávida, ela está gerando um ser, um filho ou uma filha. E ali, você está achando que é de qualquer jeito, irmãos? Porque ela teve um relacionamento com alguém, e ali aconteceu ali a fecundação, e agora ela está grávida. Está acontecendo que está lá, só porque aconteceu aquele relacionamento, agora ficou grávida, e ali acabou, agora só esperar o neném nascer. Não! Tem um Deus Todo-Poderoso que está colocando cada coisa no seu lugar, aleluia. Cada nervo, coração, pulmão, rins, está colocando ali a quantidade de sangue, batimento cardíaco, colocando tudo no lugar. É Deus. Assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Eu falo um negócio para cada um de nós aqui. Deus está trabalhando numa área da sua vida que você precisa que seja trabalhada, lapidada, e o Senhor está cuidando para que você verdadeiramente receba essa bênção tão grande das mãos dEle, do Senhor, aleluia. E por quê? São coisas que a gente não sabe, é mistério de Deus.
Você está pedindo, mas você não sabe nem o dia, nem a hora, nem os segundos que isso vai acontecer na sua vida. Mas Deus está trabalhando. Ou para te dar o que você está pedindo, ou colocar sobre as suas mãos uma coisa melhor ainda. Que Deus sempre faz o melhor para os seus, aleluia. Irmãos, então é preciso a gente entender isso. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Você viu o Senhor curar o cego de Jericó? Você não viu? Eu também não vi não. Mas eu creio que isso aconteceu porque está escrito, aleluia. Você viu a mulher do fluxo de sangue, ela tocar em Jesus, na vestimenta de Jesus, ser curada? Eu não vi não, nem você. Mas eu creio que aquilo aconteceu. E também creio que o Senhor está cuidando de você nessa noite, aleluia. Eu creio que o Senhor está curando essa enfermidade que você está passando, numa luta com ela, aleluia. Eu creio. Eu creio que o Senhor pode te dar um casamento melhor do que você está passando. Pode mudar sua esposa, pode mudar o marido, pode mudar seus filhos. O Senhor pode te dar nessa noite toda a tristeza do seu coração e angústia, todo o sofrimento do seu coração, porque Ele é Deus. Amanhã vai ser um dia melhor, aleluias. Por quê? Porque o Senhor, Ele trabalha dia e noite, Ele não dorme, e Ele é fiel. Irmãos, na nossa vida, às vezes, vem um vento muito forte, vem na vida de cada um aí, ou no casamento, ou financeiramente, ou espiritualmente, vai por aí afora. São os problemas, que às vezes nos abate. Você não tem vontade de orar, você não tem vontade de buscar a presença de Deus, você não tem vontade nem de conversar com as pessoas, e principalmente com Deus. Principalmente com Deus, é aquele que vai ajudar, mas você está prostrado, você está desanimado, parece que nada está acontecendo. Mesmo quando você tem um pouquinho de vontade, parece que a sua oração, ela bate no céu de bronze. Mas Deus está trabalhando e observando as nossas atitudes naquele momento que você está passando. Irmãos, aí nós abaixamos a guarda, porque você vai orando e parece que nada vai acontecendo. Vem um dia atrás do outro, conforme fala aí, e nada parece que aconteceu. Porque parece que a gente entrega diante daquilo que está acontecendo. Nós nos entregamos para a derrota, para a decepção, né? Falando assim, não tem jeito, essa batalha aí já foi vencida e eu perdi. Mas eu te falo, você esquece que o nosso Deus, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Deus está lá na sua casa, na minha casa. Ele está nos observando a cada instante. Ele sabe cada passo que damos. Ele conhece cada milímetro da nossa mente, porque Ele esquadrinha coração e lê pensamentos, aleluia. Talvez você que está aqui está esperando uma resposta amanhã na justiça, ou talvez amanhã uma resposta no seu trabalho, e você fala, se acontecer isso, eu vou fazer isso, se acontecer desse jeito, eu vou fazer isso. Você já está preparando a sua defesa terrena, mas você tem que preparar a sua defesa espiritual com oração e com o joelho no chão, quando você chegar na sua casa, e você preparar o dia de amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor, porque o coração do homem faz plano, mas a resposta vem da boca de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluias. Irmãos, então é preciso que a gente enfrente, porque o Senhor é conosco. Josué estava preocupado assim, Josué, eu sou contigo aonde quer que você vá, eu sou contigo. Se falou com Josué, que era temente a Deus, nós também somos, o Senhor fala com nós nessa noite. Irmão, não temas, irmão, Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida. Deus está, conforme diz muita gente aí, está desembolando o rolo aí, aleluias. Mas precisamos fazer o quê? Esperar no Senhor. Então, amados,
Aquele que observa o vento, ele não semeia, porque está ventando, né? Porque o vento, verdadeiramente, dependendo do vento, ele atrapalha. Mas é preciso, no caso aqui, na nossa batalha espiritual, guerrear. A gente não pode parar. O vento, quem conhece aí plantação, sabe muito bem, ali vai a pessoa fazer, hoje tem máquina, mas ia ali furando buraco, outro vai na frente, fura outro, e ali vem com a semente, joga ali, joga no outro buraco. Então, quando está ventando muito forte, não adianta fazer, não, que eu vou jogar o vento aqui, ou a semente aqui, o vento vai vir e vai espalhar tudo aqui. Então minha plantação vai virar uma bagunça, que faz tudo assim em fileira, tudo certinho. A máquina também faz dessa forma. Então, irmão, mas ali tem funcionários, ali tem cargos da empresa, então é preciso semear, preciso trabalhar, porque se todo dia, se um ano todinho ventar, vai ter alguma colheita? Não trabalhou, não plantou? Irmão, por que nós estamos falando dessa forma? Porque o Senhor, Ele escolheu vários trabalhadores, que eu estou vendo aqui, todos eles sentados aqui, ó. Mas é pouco, essa área é grande, poucos são os trabalhadores. Mas nós todos aqui somos trabalhadores do Senhor. Aonde você fala a palavra de Deus, você está trabalhando, irmão. Você falou, Jesus pode resolver o seu problema. Se você falar só essa frase para alguém que está precisando, você já trabalhou. Já acrescentou mais uma pedrinha lá no seu galardão, aleluia. Então é preciso a gente entender isso, irmãos. É preciso, em certas atitudes, em certos tempos da nossa vida, em certos momentos da nossa vida, nós tomarmos atitudes que às vezes parecem difíceis de tomar. Nós precisamos enfrentar, né, os ventos que vêm sobre a nossa vida. E às vezes você não tem força de enfrentar de pé, mas você enfrenta de joelho, e de joelho você fica mais forte, porque você sabe que o papai que está lá no céu, ele vai entrar e vai lutar, vai guerrear, vai pelejar ao nosso favor, aleluia. Ele está te falando nessa noite, você não veio aqui, irmão, você não veio aqui à toa não, você veio aqui movido ou movida pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Talvez você deixou na sua casa aquele churrasco gostoso, talvez aquela feijoada está fazendo frio, você fez lá, deu um pezinho de porco, com a orelha de porco, você deixou lá para comer depois, mas o principal banquete você está comendo aqui na igreja, que é a palavra de Deus, que vai te fortalecer, que verdadeiramente vai trazer resultado para nós, que tem gente que quer comer o dia inteiro achando que aquilo alimenta a gente. Não é porque a pessoa está mais forte um pouquinho que ela tem mais saúde que a pessoa que está mais magrinha um pouquinho, não. Às vezes nem sempre a pessoa que está mais fortezinha um pouquinho, ela tem mais saúde do que a outra, não. Talvez aquilo é até doença. Então, irmãos, é isso que a pessoa tem que entender. Aquela pessoa que está mais fortezinha um pouquinho, pode ter triglicéridos alto, colesterol, e a outra não. Ou vice-versa, a outra parece, não, eu estou saudável, estou fininho, não sei o quê, mas está cheio de problema também. Então, irmãos, mas quem às vezes sabe desses problemas? Só quando ela vai fazer um exame, que talvez ela vai ver isso. Fora disso, ela acha que ela não tem nada, mas faz um exame, ela está cheia de problemas. Mas quem conhece cada um de nós aqui? Deus. Irmãos, eu sempre falo que a pessoa, às vezes chama a gente de maluco. Tem pessoas, nem vou dizer aqui, tem pessoas que estão em outros lugares aí, que são cristãos, que buscam a presença de Deus, que estão talvez com um tumor dentro dele, mas nunca apareceu nada sobre esse tumor, e nem vai aparecer, porque Deus tem cuidado daquela pessoa, ela vai morrer sem saber que ela teve um tumor, um câncer, porque Deus não deixa aquilo para frente. Mas tem pessoas que apareceu, né, um probleminha lá no exame que ela faz, ai meu Deus, ai Senhor, acho que eu vou morrer, eu vou me matar. Não sei. Irmãos, e o Deus que você serve? E o Deus que eu sirvo? Nós falamos aqui de paralítico, de cego, de coxo, e vai por aí afora, pessoa endemoniada, pessoa que já tinha morrido, Deus ressuscitou. Será que Deus não pode curar aquele caroço que apareceu, sumir com ele? Claro que pode. Irmãos, o próprio Senhor Jesus enfrentou
um vento muito forte e sendo inocente no Getsêmani. Jesus enfrentou um vento muito forte, mais do que qualquer um de nós aqui já enfrentou. Que ele chegou a suar grandes gotas de sangue. Ele estava ali prestes a ser preso e crucificado. Então ele fala até com o Pai, com o nosso Pai, Pai dele e nosso também. Fala assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então às vezes nós temos que falar com o Senhor: Senhor, estou passando por isso, eu estou pedindo socorro ao Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, seja do Senhor. Então, irmão, a gente fala isso, não, você pede a cura e pronto, acabou. Você não fala a outra parte, que seja feita a tua vontade, não. A gente fala assim: eu quero que você me cura, quero que você cure meu filho, quero que você cure a minha mãe. A gente, assim que a gente fala, mas que seja feita a vontade do Senhor. É muito difícil falar. Às vezes a gente fala para a pessoa: entrega na mão de Deus, fazer a vontade dele, deixa Deus fazer a vontade dele. Você fala para uma pessoa, os irmãos estão me entendendo, é fácil, mas quando a pessoa fala para você, você fala: não, é minha mãe que está ali, é meu irmão que está ali, né? É o marido que está ali, é a filha que está ali. Quando é para nós é mais difícil, mas você falar para os outros é mais fácil, mas quando é o seu sangue que está ali, é mais difícil. Os irmãos estão entendendo? É mais difícil quando é com você. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele pode todas as coisas. Ele deixou bem claro e Ele é fiel. Ele foi para o Pai, mas Ele falou com o discípulo assim, que eles ficaram assustados: e agora, o que a gente vai fazer? Ele falou assim: eu vos enviarei outro Consolador, para que Ele esteja convosco todos os dias, até a consumação do século. Aquilo foi o quê? Aquilo foi um consolo para o seu discípulo que estava ficando. Aquele foi então, ali vamos dizer, uma exortação, edificação deles na rocha que é Jesus, para que eles ficassem aqui pregando a palavra. Foram perseguidos, 11 deles, que depois entrou, Judas suicidou, mas entrou outro, né, no lugar de Judas, se não me engano, acho que foi Matias. Entrou no lugar de Judas, para completar novamente, né, os 12. Todos eles tiveram mortes, um foi arrastado por cavalo, esfolado, flechado, crucificado de cabeça para baixo. O único, foi 11, o único que teve morte natural foi o apóstolo João, que também Deus tinha um plano na vida de João, para quê? Para escrever-se João, Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse. Então tinha um plano, mas também não foi fácil não. Foi colocado dentro de um caldeirão de azeite fervendo, não aconteceu nada com ele. Foi preso na ilha de Pátimos. O que eu estou falando para os irmãos? Irmão, não é fácil ser cristão não. Mas se torna fácil quando você tem Jesus, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que desceu do céu para nos salvar, aleluia. Aí é fácil, aleluia. Maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, aleluias, e Ele está aqui, aleluias, glória a Deus, aleluia, a árvore da vida. Você vê que Jesus, Ele é o princípio e o fim, Ele está ali, em Gênesis, Ele é a árvore da vida, está plantada no meio do jardim, no meio do povo, que ali no jardim, quem que é do povo que estava ali? Adão e Eva, mas ali era para cada um de nós estar morando lá, no jardim. Então ele estava no meio do jardim. E lá em Apocalipse, parece novamente a árvore da vida. Bem-aventurado aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A Jesus lá, no início e no fim da palavra dele, que Ele é fiel. Ele começa a escrever e Ele assina lá a árvore da vida no final também. Irmãos, é preciso a gente entender as coisas de Deus. Enfrente os problemas, meu irmão, você não está sozinho. É preciso lançar semente, é preciso trabalhar, é preciso, porque nós somos o quê? Nós somos trabalhadores na seara do Senhor. E o Senhor fala que é pouca ainda, grande é a seara e poucos são os ceifeiros. E quem está como ceifeiro, quem que é o ceifeiro? O trabalhador. Ainda não quer. Às vezes não tem compromisso com o Senhor. As pessoas que não estão fazendo a obra do Senhor de acordo do jeito que tem que fazer, estão fazendo a obra do Senhor relaxadamente.
Tem que ter compromisso com o Senhor, irmãos. Porque nós queremos toda a atenção de Deus voltada para nós, para os nossos problemas, para a nossa família. É verdade, é verdade. Mas, às vezes, quando chega a nossa parte de sermos fiéis a Deus também, aí eu estou cansado, eu estou com a perna doendo, eu estou com pressão alta, eu estou com pressão baixa, eu estou com dor de barriga, eu estou com dor de cabeça. Mas Deus não, Deus tem que estar a todo momento preparado para nos atender. Está sentindo a palavra forte, irmão? Não é assim que acontece? Verdade ou mentira? O nosso pastor Leandro fala muito essa palavra. Verdade ou mentira? Ele fala muito isso aí. É verdade. Nós queremos que Deus fique a todo momento ali nos atendendo. Mas quando é o contrário, para a gente fazer, sermos fiéis a Deus, aí nós colocamos algum obstáculo para a gente não fazer aquilo. Irmãos, nosso Deus é amor, mas é justiça também. Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece cada um de nós. E você está falando assim, estou com dor de cabeça. Deus já fala, mentira, Deus, eu conheço, não está com dor de cabeça nenhuma. Só que Deus não é covarde. Porque Deus, por exemplo, Ele está falando que está com dor de cabeça. Agora eu vou colocar uma dor de cabeça nele, ele vai ver o que é dor de cabeça. Ele vai parar lá no hospital. Mas Deus não faz isso. Simplesmente, Deus fica triste com aquilo que aquele irmão, que aquela irmã está fazendo. Deus sabe, irmão. Irmãos, não murmure no vento. O que é isso? Não murmure nas tribulações. O Senhor Jesus deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflições, que nós seríamos odiados por causa do nome dEle. E a palavra de Deus também fala que a nossa própria família seria, os nossos inimigos sairiam muitos de dentro da nossa casa. Mateus 10:36, se eu não me engano. E aí, o profeta Jonatas. Então, irmãos, às vezes acontece isso. Às vezes você só quer dar uma palavra, aí já vem esse negócio de igreja. Esse negócio de igreja. Não, aqui não tem esse negócio de igreja, nós somos a igreja. A igreja está aqui falando com você, a igreja está falando com você. Mas você tem que falar com autoridade, para você entender. Você fala assim, não é isso, não adianta discutir, irmão. Não, a igreja está falando com você, ouça o que eu estou te falando e lê lá. Ah lá. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Tem versão que fala, serão da própria casa. Então, irmãos, não esquenta a cabeça com isso não, as aflições vão vir para todas as pessoas. Mas às vezes a pessoa, ela não quer o vento de jeito nenhum. Quem quer vento aqui? Ninguém quer vento não, irmãos. Às vezes você quer até um vento do ventilador, de um ar-condicionado, quando está fazendo muito calor. Mas os ventos que são os problemas na vida de cada um, que a gente não quer esse problema na nossa vida não. Então é preciso a gente entender as coisas de Deus. É preciso. Irmãos, Atos, está aqui, ó, Atos 20:35. Vamos ver o que está escrito lá. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, amado, se você vai trabalhando, você vai ter condição de dar, ajudar alguém, né? Seja financeiramente, seja uma palavra, trabalhando na obra, mais você vai aprendendo sobre a palavra de Deus, mas ali, bem-aventurado é coisa dar do que receber. Nós conhecemos mais pessoas que ela só quer receber, mas dar não dá de jeito nenhum, mas ela quer receber. Então não é assim, o Senhor, em outra palavra ali, Ele está falando para a gente repartir. Você tem 10, o outro está passando fome, você dá lá metade para o outro. Ah não, e mesma coisa se fosse uma laranja só. Você está com uma laranja na mão, mas só tem uma laranja, mas você está com o irmão do lado, você vai chupar, que todos os dois com fome, você vai chupar aquela laranja ali, só deixar o outro, você tem que partir no meio, metade para você, metade para o outro. Eu posso dizer que tem gente até que esconde para chupar laranja debaixo da blusa aqui para não dar o outro que está lá. Nós somos irmãos em Cristo, ainda fala assim, nós somos irmãos em Cristo. Mas na hora de comer, só ele que come, o outro está passando fome. Irmãos, então, quando você vai semear, ali na Bíblia, está falando em vários sentidos. Está falando para você fazer uma visita espiritual na casa do irmão fulano de tal.
O irmão está passando por dificuldades. Vou fazer uma visita na casa dele, uma visita espiritual. Vou lá dar uma palavra para ele, Deus proverá, Deus está trabalhando, Deus é isso e isso. Mas o irmão vai continuar com fome. Então o que você tem que fazer quando você sabe que o irmão está passando nessa dificuldade? Você vai lá dar uma palavra para ele. Você vai, leva a palavra para ele, mas também leva o alimento. Você leva a cesta básica para ele. Assim, você ora primeiro, assim, ó, e a bênção chegou. Depois da que ele vai te abraçar, vai chorar tudo, né? Depois que ele acabar ali de ouvir a palavra, assim, ó. E aqui, ó, hoje já trouxe essa benção aqui, você tem benção aqui para 2 meses aqui, ó. Tem alimentação para 2 meses, até você arrumar um emprego, tá aí, tem um alimento para te ajudar, te socorrer nesse momento aí. Você deixou a palavra, que é para fortalecer ele, mas deixou o alimento também, porque senão se você só dá a palavra, vai continuar com fome. Você vai para sua casa, você vai almoçar, você vai tomar café com pão, você vai jantar, e ele com fome lá. Deus está falando, irmão. Deus está falando. Irmãos, mas para isso você precisa semear. Semear amor, semear caridade, semear bondade, semear temperança, semear paciência, mostrar ao outro que precisa ter paciência para certas coisas. Então, é preciso semear. A colheita vem depois. A colheita você semeia hoje, você colhe hoje não. Tem um tempo que você tem que cuidar daquela semente, vai cuidando, vai lá no campo, você vê como é que faz, você vai cuidando daquilo, aí precisa o Senhor mandar chuva lá, se não vem chuva, você vem com aqueles caminhão ali, aqueles aparelhos que vem regando ali a colheita, onde você semeou. Aí com o tempo vai surgir ali um broto, daquele broto vai surgir ali aquilo que você plantou. Aí passa um tempo, você vai colher. Então quer dizer o seguinte, irmão, você ser bom, você ser uma pessoa que busca a presença de Deus, você que tem um relacionamento com Deus, está em sintonia com Deus, você que verdadeiramente mostra ser um cristão autêntico, você pode ter certeza, se você está semeando e você vai colher em nome de Jesus Cristo. A colheita é certa, é garantida, mas você tem que confiar, você tem que acreditar. Irmãos, o vento que enfrentamos na vida é vencido com oração. Oração. Não adianta você abrir a boca, mas por que está passando? É oração. Não importa o vento que você está passando, é oração. Pode ser qualquer tipo de problema, pode ser qualquer adversidade que você está enfrentando. É oração, irmão. É oração. Você vai na sua casa, aí você vai ali, às vezes jantando ali, a lágrima vai misturando com aquele alimento, com pão, ou seja, caindo em cima do seu prato de comida, a lágrima vai caindo ali, aí você, às vezes você nem consegue comer, aí acabou de comer ali, você, Senhor, estou passando por isso, Senhor, me abençoa nisso, Senhor, entra com providência, com resposta, por que eu estou passando? Pode conversar com Deus, não é agredir Deus, eu não mereço isso, eu sou dizimista fiel, eu não falta um culto. Irmãos, Deus não está preocupado com isso não, irmãos. Deus está preocupado com a nossa salvação. Agora, Ele sabe muito bem, que você nem precisa falar com Ele quando você vem no culto, quando você não vem, Ele sabe disso. Você precisa conversar com Ele, um diálogo com Deus. Um diálogo, Ele quer que você se abra para Ele e falar, Senhor, eu estou precisando disso. Às vezes você não fala, você faz questionamentos a Deus. Irmãos, a palavra de Deus aqui, está bem claro, igual a gente falou aqui, precisamos enfrentar com oração, com consagração, busca do Espírito Santo, santificação. Isso mexe com o coração de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus aqui. Sem fé é impossível agradar a Ele. Então nós temos que aumentar a nossa fé, exercitar a nossa fé, confiar que amanhã vai ser um dia melhor. Isaías 41:13 diz assim: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Está falando aqui. Ele, para você não temer, que Ele te ajuda, Ele nos ajuda a todo instante, irmão. Você está de pé andando para um lado e para o outro, é por causa de quê? Porque Deus tem te sustentado de pé, aleluias.
Está lá, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Ainda vou continuar, eu te sustento com a destra fiel da minha justiça. Tem um versículo de Isaías também que fala isso aí. Então, se eu não me engano, é Isaías 41, 10. Vamos ver lá, só para a gente ver mais ou menos. Estou aqui mais ou menos aqui na a idade, já não estamos, fiz 92 anos na semana passada. Vamos lá. Não temo porque eu sou contigo, não te assombro porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra fiel da minha justiça. Então, irmãos, a cabeça está boa ainda, graças a Deus, é muito versículo. Mas, irmãos, nós temos a Bíblia do nosso lado, é só você abrir, com onde você abrir ali, Deus fala com você, até fala por que você está passando por aquilo ou por isso. Mas você quer que seja feita a sua vontade, né? Ali, a bel prazer, o Senhor quer que o Senhor faça, mas Deus não quer fazer aquilo para você, porque aquilo ali vai ser prejudicial para você, que Deus sabe todas as coisas, você não. Você não. Hoje pode ser bom para você, aquilo que você está pedindo a Deus hoje, mas amanhã você vê, você não podia ter ganhado aquilo que Deus me deu, mas Deus não queria te dar porque Ele já sabia do dia de amanhã. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Não sabe, nem eu, mas Deus sabe. Deus sabe. Então, amados, é preciso a gente entender as coisas do Senhor, e assim, você não estamos sozinhos para enfrentar nenhum tipo de problema, nós não estamos sozinhos para enfrentar nenhuma batalha espiritual, o Senhor sempre é que peleja por nós. Provérbios 20, versículo 4. Glória a Deus. Olha lá. O preguiçoso não lavará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, na colheita, mas nada receberá. O preguiçoso, isso é praticamente, está falando aquele que observa o vento. Mesma coisa, o preguiçoso. Então ali também, lá em cima, está chamando preguiçoso. Ele não lavará porque é uma desculpa, porque é inverno. Está certo que tem certas sementes que elas brotam no verão. Tem umas que dá mais no frio. Tem região que é a região da maçã, que é mais frio, lugar mais lá para o Rio Grande do Sul, tem esse lugar lá, mais frio, então dá maçã. Para o nosso lado aqui já não tem. Então está certo. Mas tem gente que aquilo ali é uma desculpa que ali que a pessoa que escreveu, que parece Salomão, ele está falando, preguiçoso não lavará por causa do inverno. Ali está falando de uma desculpa que não está inverno, então, porque está fazendo frio, eu vou lá semear com frio desse, eu vou ficar escondidinho aqui em casa, quentinho, né, esperando o inverno passar. Mas está lá falando, quando passou o inverno, pelo que mendigará na cega, na colheita não semeou nada. Ele vai colher o que? Vento. Vai colher nada. Mas nada receberá do que aquele que enfrentou. Então o que a palavra quer dizer aqui para nós? Para a gente enfrentar o inverno, enfrentar o verão, enfrentar o outono, a primavera, trabalhando, buscando, mas trabalhando de que forma? Trabalhando, buscando a presença de Deus na nossa vida. É isso para você não parar diante das adversidades, irmão, do vento forte, você continuar buscando, você continuar agradando ao Senhor, você continuar louvando ao Senhor, adorando em todas as áreas, mesmo que você esteja chorando, mesmo que seu arroz seja, ali vamos dizer assim, a água do arroz seja suas lágrimas que caem ali, de que tamanha angústia você está passando. Nós temos um Deus todo-poderoso, irmão, que morreu por nós, enviou o seu Filho para morrer por nós, o próprio Filho, que é o próprio Deus, que Deus é trino. Então, amados, Ele não olhou a condição de ninguém, se era rico, se era pobre, se era romano, se era grego, se era judeu. Ele não olhou. Ele falou, aquele que me aceitar, me reconhecer como o único e suficiente Salvador, essa pessoa, eu vou salvar ela. Agora, aqueles que não me reconhecer, essas pessoas vão ser condenadas. E Jesus só pregou amor, falou mais sobre o inferno do que o céu, porque sabia que a porta é larga. Falou, pregou, o que fizeram? Injustiça. Soltaram um criminoso e prenderam e crucificaram Jesus. Será que nos dias de hoje nós estamos vendo isso acontecer no mundo? Esse foi o ensinamento que o Senhor deu lá atrás, quase 2000 anos lá atrás. Agora, quase 2000 anos para frente, nós estamos vendo um montão de injustiça na humanidade.
Inversão de valores. Hoje o ruim, ele é bom, inverte, e o bom virou ruim. Hoje as leis estão assim, irmão, todos os dois dão problema, mas você vai ter mais problemas se você atropelar um cachorro e matar ele do que atropelar um ser humano. O cachorro é um animal irracional, tem lei de para defender os cães, ou qualquer outro bicho que seja. Vai ali na beira do Rio Paraibuna, vai lá dar uns 3 tiros numa capivara para você ver, e a pessoa ver, filmar você lá, você vai preso. Então, irmãos, aí quando é um ser humano, você vai a julgamento, aí você faz a defesa, não, ele também me ameaçou, não sei o quê, aí quando vê, você sai fora. Irmãos, está muito difícil, mas para nós aqui não tem nada de alarmante, nada que a gente não saiba. Que o Senhor falou, que lá no livro de Lucas 21:11, fala assim dessa forma, que a gente Lucas falando, viria coisas espantosas. Lucas 21:11. Estou falando da minha cabeça aqui, então, se não estiver lá, depois tem que achar. Olha lá. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Vocês estão vendo isso acontecer por aí? Aí. A pestilência ali são esses vírus, esse montão de doença que apareceu aí. Está tudo se cumprindo. E às vezes a igreja dorme, às vezes você está com tanto sono e as pessoas ficando mais cansadas ainda. Às vezes você chega em casa, meu Deus, muito obrigado, vai dormir. Não, a igreja precisa orar, pelo menos 10, 15 minutos, orar, Senhor, muito obrigado pelo alimento, muito obrigado, né, pela minha nação, muito obrigado, Senhor, você está visitando os hospitais todos os dias, visitando as pessoas, livrando as pessoas de acidente, e conversar com Deus. Mas uma pessoa, ela faz a oração, às vezes só para ela e já está bom. Mas queremos oração das outras pessoas para nós quando estamos em dificuldades. Irmãos, às vezes qualquer coisa é impedimento e depois o preço é alto. Qualquer coisa que vem sobre a sua vida aí, que você pode fazer, você tem que tomar uma atitude para resolver. Você arruma ali, é impedimento para você alcançar a sua bênção, a sua vitória. Mas depois o preço pode ser alto. Às vezes Deus te mostra uma coisa e fala assim, vai lá e resolve. Você fica parado. Vai lá e resolve, você fica parado. Aí quando vê acontece, meu Deus, por que aconteceu isso? Mas eu te falei para você ir lá resolver. Eu sou contigo. Quando você pisa, irmão, você que está cheio do Espírito Santo, quando você pisa em qualquer área da sua vida, qualquer terreno que você pisa aí, quando você pisa, Deus já pisou na frente, aleluia. As bênçãos do Senhor, elas não vão na frente não. Você vai orando e buscando a Deus, as bênçãos do Senhor, elas nos alcançarão, elas vêm atrás. Você chegou aqui primeiro, a bênção vem depois, chegou depois de você. Você vai para casa, você chega em casa, a bênção vem depois. O que você ouviu aqui, esse alimento espiritual que você está, não é alimento, é um banquete espiritual que você está recebendo nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Provérbios 22:13, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Deus é fiel, aleluias. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Preguiçoso, isso aí é desculpa que muitas pessoas estão falando preguiçoso. O que ele fala? Está inventando coisas, irmão. Quer dizer, ele não quer fazer um tipo de serviço, ele está inventando que tem um obstáculo para ele não entrar lá. Então ali está falando que está em linguagem figurada. Tem um leão lá fora, serei morto no meio da rua. Quer dizer, eu não posso sair de casa, vou ficar deitado aqui. Está vendo jogo, estou vendo novela, estou vendo filme. Eu não posso lá não, porque tem uma adversidade, tem um problema lá fora. Se eu sair, eu vou ser morto. Mas ele é preguiçoso, é mentira aquilo ali. É para não poder fazer, talvez a obra de Deus, para não poder trabalhar, para não poder fazer aquilo para a esposa, ou a esposa fazer aquilo para o marido. Aí vem com a história, tem um leão lá fora, mas ali é um leão, mas no nosso caso aqui, são as mentiras que a pessoa inventa, que é preguiçosa para ficar em casa, deitado, de barriga para cima. Qual foi a música daquele homem? Esperando a morte chegar, com a boca escancadada cheia de dente. Esperando a morte chegar, deitado. Aí você passa pela casa da pessoa, dá tchau para você. Ô irmã, olha lá para nós. Mas ela não vem não. Olha lá para nós.
Aí no outro dia você vai, aí já sai lá da casa dela, lá com a mãozinha, já vai passeando com o bolsinho do lado, já vai, tá cheio de saúde. Mas você vem na oração como servo de Deus, e ora para aquela pessoa, o Senhor toca nela, que no próximo culto ela vai comigo. E isso é a função da igreja. Você fala, pô, devia ter vindo. A gente pensa, a gente é ser humano. Devia ter vindo para sair para beber a cervejinha dela, ela vai. Para sair para o baile dela, ela vai. Põe um bolsinho debaixo do braço e ela vai fazer comprinha na cidade, né? Aí você pensa, você, como ser humano, você pensa. Mas como cristão, você fala, eu vou orar para ela, que no próximo culto ela vai descer comigo, aleluia. Então, irmãos, fala igual o pastor Leandro. É mentira? É assim que acontece. É assim, é verdade. Essa palavra é verdade. A gente vê isso aí. Olha para nós lá. Ou então, 6 horas para nós lá. 6 horas para nós lá. Não é vocês, não é 6. Então, irmão, está no diminutivo, né? Diminui ali, né? Não é você, não é 6 horas para nós lá. Então, irmãos, às vezes vem com mentiras para não trabalhar, para não semear. Irmãos, no centro da vida que o Senhor enxerga os valentes. Quando você enfrenta o vento, sem murmuração, o Senhor fala assim, aquele ali é valente, aquele ali dos meus. Aquele ali, eu tenho certeza que qualquer coisa que vier, ele vai enfrentar, que ele é valente. Lá com Gideão, era 32 mil homens, quem for covarde, medroso, voltou 22 mil. Ficou 10 mil, Deus vai muito ainda. Aí tirou mais um tanto lá, mais 9.700, né? E ficou 300 homens. Deus não precisa de quantidade, não. Deus precisa de qualidade. Deus não precisa de igreja cheia, não. Mas Deus precisa dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, aleluia. É desses aí que Deus precisa. Então, irmão, não fica esquentando a cabeça. Chega, tiver uma pessoa na igreja e essa pessoa é você, fala, glória a Deus, eu estou aqui, aleluia. Verdadeiro adorador. Não está olhando para os problemas, também está cheio de problemas, mas tirou um tempo para Deus, veio aqui buscar. Então, é nessa hora, nos ventos fortes, que Deus enxerga que os valentes, né, os que têm fé, os que confiam nele. Quem confiou no Senhor, saiu do deserto. Mas o tempo não foi suficiente para que as pessoas permanecessem confiando no Senhor. Eles queriam sair do deserto hoje, né, no caso ali do sal do Egito, e entrar no deserto, e no outro dia já está na terra prometida. Mas precisava, ali naquele momento, precisava que eles verdadeiramente tivessem um encontro com Deus novamente, que tinha 430 anos que eles estavam lá presos ali sob a escravidão de Faraó. Então precisava um relacionamento para eles entrar na terra que manava leite e mel, eles entrar ali de uma forma que já como os cristãos que buscavam verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. Mas eles não esperaram, começaram a murmurar e foram ficando. Aqueles que saíram de lá do Egito e entraram no deserto, morreram no deserto. Os que nasceram no deserto com 20 anos para baixo, aqueles entraram com Josué. Nem Moisés também não entrou. Ele disse assim, você vai ver, mas não vai entrar. Porque ele feriu a rocha, era para falar com a rocha, ele feriu a rocha. Então, amados, tem hora que você precisa falar com Deus. Tem hora que você precisa, Senhor, preciso de qualquer jeito de falar. Você pedir mesmo, implorar a Deus. Isso é se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. Isso não é se humilhar, não vou me humilhar não, porque eu vou me humilhar, mas Ele vai me dar se Ele quiser. É verdade, Ele te dá se Ele quiser, mas Ele sempre dá, porque o amor dEle é incondicional, não é igual a nós. Irmãos, Deus, Ele trata cada um de nós de uma forma toda especial. Toda especial. Eu te falo, se você deixou um problema na sua casa, se você tiver fé, você vai chegar em casa, aquele problema vai ser resolvido. Ou já está resolvido. Se você está com problema para amanhã, eu te falo, se você crê no Senhor, amanhã já tem solução para aquilo. Depende de você. Pedro, quando ele confiou, quando ele pôs a sua fé em ação, ele caminhou sobre as águas. Quando ele começou a olhar o vento forte, a tempestade que estava no meio do mar,
Ali, o que ele fez? Ele começou a afundar. Então, irmão, quando você está com a sua fé, exercendo a sua fé, você vai caminhando bem. Mas quando você começa a olhar a diversidade, você dá com o meu emprego, o homem falou que vai fechar a firma, o meu filho acho que vai ser mandado embora daquele lugar, como eu vou pagar o aluguel? Você começa a olhar os problemas, a sua fé você vai afundando. Mas quando você está firme olhando para Deus, sabendo que Ele é provedor, sabendo que Ele pode todas as coisas, você vai andando e o milagre vai acontecendo, as bênçãos vão seguindo você e vão te alcançar. Eles vão alcançar você, a sua bênção. Então, irmãos, nós precisamos a cada dia, a cada momento, confiar no Senhor. Se você perguntar a cada irmão aí, se você está passando por alguma luta, irmão, ele vai te falar. Pode ser uma luta grande e pode ser até com um pequeno problema lá em casa. Mas uma coisa ele vai te falar, qualquer coisa ele vai te falar. Um probleminha ele está passando, ou seja financeiro, ou seja na vida espiritual, ou seja um problema com marido e mulher, seja talvez mãe, filha, filho e pai, algum problema tem na casa dele ou no serviço. Todo mundo tem problema. Por que eu estou falando isso? Eu estou desanimando, não, estou te animando, mostrando que todo mundo tem problema. Todo mundo aqui tem um Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas, aquele que socorre, aquele que protege, aquele que nos alcança, aquele que vem e morreu por nós, aquele que está aqui para nos ajudar, aquele que está aqui para nos auxiliar, aquele que está aqui para entrar com resposta, aquele que está aqui mostrando para nós que quando a gente dorme, Ele está de olho em nós, porque Ele vela por nós, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Santo, 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 santo é o Senhor, aleluias. Salmos 125, versículo 1. Já estou terminando aqui para a gente orar, irmão. Salmos 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor. Os que não confiam, eles vão fazer o quê? Eles vão passar por dificuldade, mas os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que estão lá, que não se abalam, o monte não se abala, mas permanece para sempre. Mas tem que confiar. Você confia em Deus, irmão? Você tem fé em Deus? Então Deus é contigo, Deus vai te honrar, Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar a sua confiança que você tem nele. Deposita a sua confiança no Senhor. Deleita-te também no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deleita-te nele. Abraça Jesus nessa noite. Coloca todos os seus problemas na mão dele. Irmão, você acha que pastor não tem problema? Eu tenho um montão de problemas. Eu tenho certeza que o pastor Daniel tem problemas também. Mas nós abraçamos no Senhor, que Ele é a nossa força, para poder dar ânimo a gente, para poder montar uma mensagem, para estar pregando para a igreja abençoada, que é o rebanho que eu estou vendo aqui na minha frente, aleluia. Aqui verdadeiramente está o rebanho do Senhor que precisa ser cuidado. Eu também faço parte desse rebanho. Aqui estão os verdadeiros adoradores sentados. Então, irmãos, o que a gente tem para reclamar se nós temos um Deus todo-poderoso e nós não vamos ficar aqui? Nós não somos daqui, não. Nós não somos moradores desse mundo corrompido pelo pecado, não. Cheio de mentira, cheio de crimes, não. Nós somos moradores do céu, aleluia. Dentro de nós corre um rio de água viva a fluir para toda a eternidade, para a vida eterna, aleluia. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. De passagem. Agora essa passagem aqui, ela vai ter um final. Ela vai ter um final. Ou você escolhe a ficar com o Senhor Jesus e morar na glória com Ele, ou você escolhe um outro caminho. A escolha é minha, a escolha é sua. Jesus oferece para nós a vida eterna. Ele não oferece nada de carro de luxo, não oferece de fazenda, pode te dar aqui. Isso Ele pode fazer, é com Ele, é com Ele. É com Ele. Agora, Ele te oferece nada disso não, mas o outro lado oferece. Enganosamente, mas te oferece. Eu vou largar Jesus e vou ficar lá de cá, porque eu vou ver, enquanto eu tiver aqui, a vida passa tão rápido, aí eu vou ter uma fazenda, vou ter um carro de luxo, vou ter isso, aí depois quando morre, aí lá, né, onde vai estar, é a oração que Deus não ouve, que é o lugar de tormento, que a prova disso é aquela passagem do Lázaro e do rico, que o rico faz a oração lá no tormento, né, que é o lugar de tormento, onde ele estava sendo atormentado.
Aí, Abraão falou assim, ó, quem está aqui não pode ir aí, e quem está aí não pode vir aqui. Não pode, Deus não ouve aquela oração, porque a pessoa decidiu, ela escolheu ir para lá. O rico escolheu para lá, mas Lázaro estava no seio de Abraão, aleluia. Passou dificuldade, comia da migalha que caía da mesa do rico, quer dizer, passou dificuldade, porque ele estava comendo praticamente, você acha que fala mesa, mas ele estava sentado na mesa, no chão ali do pé do rico, ele estava lá fora, quer dizer, estava comendo do lixo que sobrava lá da casa do rico, é isso que ele está falando essa palavra aqui. Eu comia aquele resto, mas valeu a pena. Agora na morte, ele já é levado pelos anjos, mas o rico é sepultado. Então quer dizer, uma linguagem figurada, na morte ele é levado pelos anjos, então ele sobe, o rico desce, porque o rico foi sepultado. Está vendo, irmão, como é que a Bíblia dá a interpretação? Você vê lá, pode pegar para você ver lá o texto, vai ver. Então ele morre, o Lázaro, que sofreu muito, e é levado pelos anjos. Então o anjo tem asa, voou, levou ele para a glória. E o outro foi sepultado, desceu, inferno. Então, irmãos, que Deus te abençoe. Que você possa ter entendido, conforme eu entrei na parte um pouquinho da filosofia, para você ver, tem muita coisa que parece com a Bíblia, né? Fala de vida humana, fala de existência, de verdade, de moralidade, de conhecimento, de razão, da mente e a linguagem. A Bíblia fala sobre isso tudo aqui, só que isso aqui foi escrito pelo homem, e a Bíblia, 40 homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Aí é diferente, tanto é que a filosofia tem várias interpretações, mas a Bíblia, ela só tem uma interpretação, chamada Jesus Cristo. Você pode ler várias coisas aqui na Bíblia, mas o final aqui é um caminho chamado Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, aleluia. A Bíblia se define nessa passagem. Toda a Bíblia se define em Jesus Cristo. Do início ao fim fala de Jesus. Quando lá no Antigo Testamento, que Jesus ainda não tinha nascido como homem morado e habitado no nosso meio, fala o anjo do Senhor. Quando fala o anjo do Senhor, já era Jesus Cristo. Que Deus abençoe.